Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, mas festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, mas festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, mas festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, mas festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim
verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de poder estar aqui. Pai amado, como esse louvor diz, Deus, nos ensina, Pai amado, a sermos verdadeiros adoradores, não importando, Pai amado, com as circunstâncias. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor cuidou de nós nesse dia. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós e nos ter trazido aqui na tua casa. Pai, nós colocamos diante de ti, Pai amado, cada vida, meu Deus. Queremos te agradecer ao Senhor por cada visitante. Queremos te agradecer, Pai amado, por este culto. Pai amado, também queremos te agradecer, Pai amado, pelas ofertas e pelos dízimos que foram depositados aqui diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu posso retribuir cada um, meu Deus, conforme o seu comprometimento. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus? Abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. As pessoas que estiverem perto de você, que estão encontrando alguma dificuldade para encontrar o texto, ajude essa pessoa também, para que todos nós possamos fazer a leitura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então a palavra de Deus. Peço silêncio aos irmãos, toda a reverência diante de Deus e da leitura da palavra que será feita nesse momento. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5. A palavra de Deus nos diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém?
vários tipos de mães, irmã Jaqueline. Nós vimos aqui a mãe possessiva, a mãe displicente, a mãe serviçal, a mãe complacente. E nós vimos também a mãe sensata, que é, meus amados irmãos, minhas amadas e queridas mamães que estão aqui nessa noite, a mãe que Deus espera que cada uma de vocês seja na família, no lar em que cada uma de vocês está. O texto de hoje, meus irmãos, nós observamos Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo. Timóteo, meus amados irmãos, era discípulo de Paulo, um discípulo muito querido, irmão Robert. Paulo havia acompanhado os primeiros passos de Timóteo na fé. Paulo, que certamente, meus amados irmãos, ordenou, consagrou Timóteo ao ministério pastoral. Timóteo, que era um jovem pastor. Timóteo, ainda muito novo, recebeu grandes responsabilidades, cuidado aí de igrejas importantíssimas da época. E aqui nesse texto, meus irmãos, nós observamos então o apóstolo Paulo enviando a sua segunda carta a esse seu discípulo querido, a quem ele chamava de Timóteo. E aqui nesse pequeno texto, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler, nós observamos o apóstolo Paulo ele fazendo aqui algumas considerações muito importantes a respeito de duas pessoas que também foram muito importantes, mas muito importantes na vida deste seu discípulo querido chamado Timóteo. Vamos ler o texto novamente, meus irmãos? Vamos prestar atenção? Versículo 3, lembrando aqui que o apóstolo Paulo está então escrevendo para o seu discípulo, para o seu querido Timóteo. E ele então, ao escrever essa carta, no versículo 3, ele diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então vejam bem, meus irmãos, Paulo está aqui escrevendo para Timóteo, irmã Jaqueline, está dizendo para ele: Timóteo, eu me lembro de você de dia e de noite. E sempre que eu vou orar, eu oro por você, porque Timóteo era de fato um discípulo muito querido de Paulo. Paulo teve ali a responsabilidade de formar aquele menino na fé, de ordená-lo, de consagrá-lo ao ministério pastoral. Então Paulo ele sentia essa responsabilidade grande a respeito desse jovem pastor chamado Timóteo. E aqui no versículo 3 ele diz que orava por Timóteo de dia e de noite. E o texto continua, meus irmãos, dizendo assim, versículo 4: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo está dizendo aqui que se lembrava das lágrimas de Timóteo. O texto aqui, meus amados irmãos, ele não nos deixa claro, mas certamente em algum momento, em algum encontro de Paulo com Timóteo, Timóteo deve ter se entristecido por alguma situação que Paulo estava vivendo. E o fato de Timóteo ver Paulo passando por certos constrangimentos, passando por certas privações, passando por certas tristezas, irmã Edinete, fez então com que Timóteo derramasse lágrimas. Então vejam bem, meus irmãos, o vínculo de união, de afinidade, de proximidade que existia entre Timóteo e entre Paulo. Paulo amava Timóteo, e Timóteo também, de certa forma, demonstrava amor por Paulo, porque aqui nesse texto Paulo diz: eu lembro de você derramando as suas lágrimas por mim, Timóteo. Timóteo gostava de Paulo, gostava, era próximo de Paulo, tinha muita afinidade com o apóstolo, e Paulo faz questão de dizer aqui que lembra das lágrimas derramadas por Timóteo, quando certamente ele, Paulo, estava enfrentando dificuldades. Então seu discípulo querido não pensou duas vezes em derramar lágrimas em favor do seu apóstolo, em favor do seu discipulador. Agora, meus irmãos, preste atenção aqui no versículo 5, que é o que de fato nos interessa nessa noite. Paulo ele continua escrevendo aqui para Timóteo, ele diz o seguinte: para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé não fingida. Veja bem, irmã Jaqueline, Paulo está elogiando Timóteo. Paulo está dizendo aqui, irmão Edésio, que a fé que Timóteo tinha no seu coração era uma fé sem fingimento.
E por que Paulo diz isso, Medinete? Porque nós sabemos, minha amada irmã, meus amados irmãos, que existem sim muitas pessoas que infelizmente sustentam uma fé fingida. Uma fé de aparências. Há muitas pessoas que aqui na igreja, que no templo, parecem super crentes, mas que no seu dia a dia, enquanto pessoas normais, na sua família, como mãe, como pai, como filho, no trabalho, na escola, enfim, na vida secular, na igreja parecem super crentes, mas na vida cotidiana, essas pessoas demonstram uma fé completamente fingida. Agem na igreja de uma forma, mas agem de forma completamente contrária lá fora. Paulo aqui, meus irmãos, está dizendo que Timóteo não. Timóteo, ele tinha uma fé sem fingimento. A fé de Timóteo, irmã Jaqueline, era uma fé pura, uma fé verdadeira. Fé, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos diz que quando ela é verdadeira, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é mais do que suficiente para nós dizermos para este monte: passe daqui para cá e o monte passará. Quando nós, irmã Ednete, quando nós, amados irmãos, temos de fato uma fé pura e verdadeira em nossos corações, nós podemos conquistar e alcançar coisas inacreditáveis. Tudo começa, irmão Alex, pela fé. A palavra de Deus, meus amados irmãos, num texto muito conhecido de todos nós, vai nos dizer lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa a todos os que o buscam. Você saiu da sua casa e veio para este culto nessa noite, com qual intuito? Veja bem o que esse versículo diz e que eu acabei de recitar para cada um dos amados irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa a todos que o buscam. Você, nessa noite, quando você saiu da sua casa e veio até este templo, veio participar desse culto, você veio até aqui com o intuito de se aproximar de Deus? Você crê verdadeiramente que Deus existe? Você crê verdadeiramente que esse Deus que existe, que é real, Ele pode te recompensar infinitamente mais do que você imagina? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa a todos os que o buscam. Você está aqui nessa noite buscando a Deus? É essa fé não fingida que você carrega no seu coração? Paulo, meus amados irmãos, faz aqui um elogio ao seu discípulo Timóteo, dizendo a ele: Timóteo, eu sei que a fé que você carrega no seu coração é uma fé sem fingimentos. É uma fé pura. É uma fé autêntica. É essa fé que faz com que os montes se transportem de lugar. É essa fé, irmã Jaqueline, que faz com que a cura de Deus se manifeste na nossa vida quando nós estamos enfermos. É essa fé, irmã Ednete, que nos faz vencer as adversidades da vida, mesmo que essas adversidades pareçam aos nossos olhos intransponíveis. É somente, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, com uma fé verdadeira, com uma fé sem fingimento, que nós podemos alcançar a bênção que nós tanto esperamos da parte de Deus. Paulo está elogiando Timóteo aqui, dizendo: Timóteo, eu sei que você tem uma fé sem fingimento. E eu quero perguntar a cada um de vocês que está aqui nessa noite, e de modo especial às mães que estão hoje aqui, recebendo essas homenagens especiais pelo Dia das Mães que nós estamos comemorando. Que tipo de fé você tem carregado na sua vida? Que tipo de fé você tem guardado no seu coração?
qual que foi o seu objetivo, qual foi o seu intuito ao sair da sua casa e vir para este culto nessa noite? Você crê de fato que Deus existe? Você está aqui nessa noite para se aproximar de Deus? Você acredita, irmã Beth, que Deus pode te recompensar muito mais do que você imagina? É para isso que você veio aqui nessa noite? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que essa fé não fingida se desenvolva na vida de cada um de vocês. Sem fé, meus amados, é impossível agradar a Deus. Paulo está aqui elogiando seu filho Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, a sua fé é uma fé sem fingimentos. Agora é uma coisa ainda mais interessante, irmã Jaqueline, que Paulo diz aqui. Paulo, depois, irmão Alex, de elogiar a Timóteo, dizendo a Timóteo que a fé que ele guardava no coração era uma fé sem fingimentos. Vejam o que Paulo vai dizer aqui. E aqui eu quero chamar a atenção aqui de cada mamãe que veio nessa noite até este templo e está tendo a oportunidade de me ouvir nesse instante. Mães, preste atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Veja bem, versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Mãe Ednete, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, minha irmã, que essa fé que ele tanto elogiou de Timóteo, essa fé pura, essa fé genuína, irmã Rosilane, essa fé sem fingimento, antes dessa fé ter sido passada a Timóteo, quem é que tinha essa fé? A sua avó e a sua mãe. A avó Lóide, a mãe Eunice. Em outras palavras, irmã Ednete, irmã Maria, Paulo está dizendo aqui que a educação que Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe foi fundamental, irmã Rosilane, para que ele agora tivesse essa fé pura, essa fé genuína. Mamães que estão me ouvindo nessa noite, na representação que foi feita, vocês viram aqui vários tipos de mães. Vocês viram aqui mães possessivas, que tratam os filhos como se fosse um objeto valioso que não pode ser compartilhado com ninguém, com mais nada. Vocês viram aqui um exemplo da mãe serviçal, que faz de tudo pelos filhos, que trabalha e se desgasta ao máximo. Vocês viram aqui o exemplo da mãe displicente, que pouco está interessada no que o filho faz ou deixa de fazer. Vocês viram aqui também o exemplo da mãe complacente, que o filho faz, apronta e ela está lá, sempre passando a mão na cabeça dele. Mas vocês, mamães, ouviram aqui também nessa noite a respeito da mãe sensata. Mãe sensata que segue o exemplo de Lóide e de Eunice, que educa o seu filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, jamais se desvie dele. Que tipo de mãe você tem sido? Timóteo se tornou um pastor ainda jovem, irmã Ednete. Recebeu uma grande responsabilidade. Imagine vocês que naquela época, há 2000 anos atrás, se hoje ser pastor, isso já nos traz um peso grande. Imagine naquela época, irmã Rosilane, que todo o Império Romano perseguia os crentes. Você se dizer pastor há 2000 anos atrás, era praticamente assinar o quê? Uma sentença de morte. E Timóteo, ainda jovem, assumiu essa responsabilidade. E Paulo, meus irmãos, ele faz questão aqui de citar a avó e a mãe, porque Paulo sabia que o fato de Timóteo ser um menino tão bom, ser um jovem tão dedicado à fé cristã, isso, irmã Jaqueline, não partiu só de Timóteo. A educação que ele recebeu foi fundamental
para que ele mais tarde viesse a se tornar um bom cristão. O que eu quero dizer a cada uma das mamães, e não só as mães, aos pais, a todos os que estão aqui presentes, a responsabilidade que vocês têm em suas mãos, na formação das crianças, que Deus dá como presente a cada um de vocês, é muito grande. Para que os seus filhos, preste atenção, para que os seus filhos, para que as suas filhas possam se tornar pessoas de bem e principalmente pessoas de fé, elas precisam ver em vocês, dentro da casa de vocês, o bom exemplo. Para que os filhos e as filhas de vocês possam ter fé não fingida, eles precisam ver em vocês, mães, uma fé sem fingimento. Para que os filhos de vocês possam ser salvos da condenação do pecado, vocês, mamães, vocês, pais, vocês que estão tendo a oportunidade de me ouvir nessa noite, precisam testemunhar para os seus filhos dessa mesma fé pura e não fingida, que um dia você espera que cresça e se desenvolva na vida de cada um deles. Que tipo de mãe você tem sido? Você tem se preocupado com a fé do seu filho? Você tem se preocupado com a fé de sua filha? Você tem se preocupado com que tipo de pessoa, principalmente espiritualmente falando, o seu filho, os seus filhos haverão de se tornar à medida que os anos avançam? Que tipo de mãe, que tipo de pai você tem sido? O meu pedido, meus amados irmãos, para cada um de vocês essa noite que são pais, e de modo especial para vocês que são mães, o meu pedido para cada uma de vocês é que vocês façam florescer, a partir de sua própria vida e dentro dos seus lares, essa fé não fingida. Ensine o seu filho, a sua filha, no caminho em que ele deve andar. A pior coisa, meus amados, preste bastante atenção, deixe o seu filho quietinho do seu lado e preste atenção na palavra de Deus que está sendo pregada a você nesse momento. A pior coisa para uma mãe e para um pai é saber que o seu filho morreu e passará toda a sua eternidade longe de Deus. Às vezes você, pai, você, mãe, se preocupa tanto com o futuro terreno que o seu filho vai ter, com o trabalho que ele vai exercer, com a faculdade que ele vai fazer. Mas a coisa mais importante com a qual nós devemos nos preocupar, irmão Robert, que é a salvação das nossas almas, isso tem sido negligenciado por muitos pais e também por muitas mães. O mundo está acostumado a dizer que o amor de mãe é incomparável. E de fato, o amor de mãe é algo muito precioso, é algo muito especial. Mas eu quero dizer para cada uma das mães que está me ouvindo aqui nessa noite, que muito mais extraordinário do que o amor de uma mãe, é o amor de Deus por cada um de nós. E mesmo o amor de uma mãe, irmã Jaqueline, não pode ser comparado ao amor de Deus manifestado na cruz por cada um de nós. O Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. E essa mãe e pai, deve ser a sua principal preocupação em relação aos seus filhos. De que adianta, irmã Ednete, seu filho se tornar um excelente advogado, e depois morrer e ir para o inferno? De que adianta, irmã Jaqueline, seu filho, Julien, se tornar um grande médico
mas depois morrer e ir para o inferno. De que adianta, irmã Rosilane, o Vitor Gabriel se transformar aí num grande engenheiro, ou sabe-se lá qual profissão que ele vai seguir, mas depois morrer e ir para o inferno? De que adianta, irmão Alex, nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Faça para você, mãe, essa pergunta. De que adianta você fazer tudo para o seu filho e negligenciar o mais importante, uma fé sem fingimento? O exemplo começa a partir de você. Que tipo de fé você tem demonstrado para o seu filho? Quando o seu filho olha para você hoje, será que ele pode olhar para você e dizer: mamãe é uma mulher de Deus? Pare para pensar comigo nesse momento. Será que o seu filho, a sua filha, pode olhar para você neste exato momento e dizer a seu respeito: minha mãe é uma mulher de Deus? Será que o seu filho, pai, pode olhar para você hoje e dizer: meu pai é um homem de Deus? Nós nos preocupamos com tantas coisas e acabamos negligenciando o mais importante da nossa vida: uma fé sem fingimento. A todas as mães, a todos os pais, a todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, o maior exemplo, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, e não apenas para os seus filhos, mas para as pessoas que estão à sua volta, o maior legado, o maior exemplo que você pode deixar para esses pequeninos é a sua fé. Com toda certeza, irmã Ednete, seus filhos se orgulham da mãe que tem, por saberem que ela é uma mulher de Deus. Nós sabemos, meus amados irmãos, que quando a morte ela vem ao nosso encontro, ela traz a nós tristeza. Mas o filho que sabe que a mãe é uma mulher de Deus, pode até se entristecer pela falta da mãe, mas por um outro lado ele se alegra por saber que a mãe repousa eternamente na glória eterna preparada por Deus para todos aqueles que nele creem. Agora imagine você, mãe, que não crê em Jesus, a dor que você causa no coração do seu filho quando você parte dessa terra. Não nos faltam, meus amados irmãos, exemplos de crianças que fazem um compromisso com Jesus e passam a vida toda, irmã Maria, evangelizando os pais, e os pais deixam entrar em um ouvido e sair pelo outro. Depois esses pais morrem e esses filhos acabam tristes, irmã Ednete, porque eles sabem muito bem qual é o destino da alma daqueles que negam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A maior frustração, a maior tristeza que você como mãe pode dar ao seu filho é a de fazer ele saber que você não crê em Jesus e que por essa razão você passará toda a sua eternidade longe de Deus, no inferno, preparado para o diabo e seus demônios. Feche os seus olhos nesse momento. Eu não poderia, meus amados irmãos, encerrar este culto sem dar a oportunidade não apenas para as mães que aqui estão presentes, mas para todos que aqui estão e que entenderam claramente, pela ação do Espírito Santo de Deus, que a fé é importantíssima para que nós tenhamos uma vida verdadeira e saudável diante do nosso Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é por meio da fé que você pode entregar a sua vida nas mãos de Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de sua vida.
É por meio da fé que você, mãe, pode fazer uma aliança genuína com Jesus Cristo, dando exemplo para os seus filhos, assim como Eunice, assim como Lloyd deram para Timóteo. A mãe e a avó de Timóteo educaram ele para ser um jovem, um homem de fé. Você, mãe, você, pai, você que está me ouvindo nessa noite, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, você também deve começar em você. Você deve ser exemplo de fé para as crianças, para os filhos, para as pessoas à sua volta. E para ser esse exemplo de fé, você precisa entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que pode te conduzir à salvação. E se você, mãe, se você, pai, quer ensinar esse caminho para os seus filhos, dê você o primeiro passo. Seja você o exemplo dentro da sua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela vai nos dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Tudo o que você precisa fazer é confessar a Jesus Cristo como Senhor, com a sua boca. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Você está tendo, mãe, pai, jovem, adolescente, criança, você está tendo nessa noite a oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, eu preciso de Ti. A partir de hoje eu não quero mais viver como se Deus não existisse. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, transforma a minha vida. Você está tendo nessa noite a oportunidade de dizer isso para Jesus. Eu não posso encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de orar juntamente comigo e de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E de modo especial, eu quero falar a todas as mães que estão aqui presentes. Se você deseja que o seu filho ou a sua filha sejam homens e mulheres de fé no futuro, não perca mais tempo. Dê você o primeiro passo. Seja exemplo dentro da sua casa. Seja exemplo para os seus filhos, para as suas filhas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Antes de encerrar este culto, com base nesta mensagem que foi pregada, e eu quero aqui deixar claro mais uma vez: sem fé é impossível agradarmos a Deus. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, se você tem verdadeira fé, levante a sua mão nesse momento se você deseja fazer uma aliança com Jesus Cristo. Levante a sua mão no lugar em que você está. Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, se você quer dizer publicamente que você crê em Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Deus o abençoe, pode abaixar sua mão. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Glória a Deus, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé? Glória a Deus, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão.
3 pessoas nessa noite ouviram a palavra de Deus, entenderam o recado, foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus, a justiça do pecado e do juízo, já levantaram as suas mãos, dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida, porque eu quero ser exemplo para os meus filhos, eu quero ser exemplo para as pessoas à minha volta, eu quero carregar comigo essa fé sincera em Jesus. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Não tenha medo, não se acovarde diante de Deus. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, levante a sua mão nesse instante. Tudo o que nós queremos fazer é orar pela sua vida. Você às vezes faz tantas coisas ruins nessa vida, e nessa noite tudo que nós estamos pedindo a você é que você levante a sua mão para receber uma oração, para fazer uma oração juntamente conosco, dizendo para Jesus que você se arrepende dos seus pecados, dizendo para Jesus que você precisa dele fazendo morada em sua vida. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Você que está acompanhando essa mensagem em vídeo, de modo especial você, mãe, que está tendo a oportunidade de assistir essa mensagem, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, dobre os seus joelhos agora, onde você está, entrega a tua vida nas mãos de Jesus, reconheça que você é um pecador, que você precisa de Deus em sua vida, e esse Deus maravilhoso, com toda certeza, transformará a sua vida, transformará os seus caminhos. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Nós vamos orar pela vida de vocês nesse momento, e depois nós vamos convidar aqui 2 mensageiras para entregar uma pequena lembrança, uma lembrancinha singela que nós como igreja preparamos para vocês nessa data especial, amém? Eu quero pedir que toda a igreja, os que estão sentados, fechem os seus olhos e orem comigo nesse instante. E as mamães, fechem também os seus olhos, curvem as suas cabeças e recebam com humildade a oração que eu estarei fazendo por cada uma de vocês neste momento. Amém? Senhor nosso Deus, essa data, esse dia é um dia especial, um dia, ó Pai, em que nós comemoramos o Dia das Mães, mães que são tão importantes na formação dos filhos, mães que são tão importantes na construção dos nossos lares. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento que abençoe e guarde a vida de cada uma das mamães que nessa noite tiveram a oportunidade e o privilégio de estarem conosco participando deste culto. Toca, meu Pai, no coração de cada uma delas. Convença, ó Pai, todas elas, pela ação do Teu Espírito Santo, da justiça, do pecado e do juízo. Faça, ó Pai, de cada uma delas, mulheres e mães sensatas, que dão um verdadeiro exemplo para os seus filhos e por todos os lugares por onde elas passarem. Exemplo de fé, testemunho de fé para si mesmas, para suas famílias e em todos os locais onde têm a oportunidade de passar. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de todas as mães que aqui estão presentes. Cuida de cada uma delas e que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o Senhor faça teu rosto resplandecer sobre cada uma delas e tenha misericórdia delas. Que o Senhor sobre elas levante o teu santo rosto e lhes traga a tua paz e todo o fruto do teu Espírito Santo. Essa é a oração que fazemos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Também você pode pegar a lembrancinha para você entregar para sua mãe. Podem pegar, meninas. Podem pegar as lembrancinhas aqui e entregar para as mamães. E eu vou pegar aqui para entregar para a minha. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
mamães forem recebendo, podem ir se assentando. E ó, Bruna, Jaqueline aqui na frente, mamãe lá já recebeu. As mamães que forem recebendo, podem ir entregando. Irmã Ednete aqui, ó. Tudo que eu falar faz-me Lá no final, irmã Fia, irmã Maria. a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. A Emily veio buscar. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu Irmã Sônia, recebeu, irmã Sônia? sobre a escuridão, Amém. sobre o sol. Irmão Josimar, já entregou para sua mãe? Tu és o Senhor. Amém. Todas as mamães receberam? Amém ou misericórdia? Glória a Deus, então. Mamães, mais uma vez, recebam aqui o nosso parabéns pelo Dia das Mães. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e que, com base em tudo aquilo que nós dissemos aqui nessa noite, que vocês possam ser mães e mulheres sensatas, mulheres e mães de fé. Que o primeiro exemplo que vocês venham a passar para os seus filhos seja o exemplo de uma fé genuína no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Que cada uma de vocês, mães, possam edificar as suas casas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos todos ficar de pé, nós estamos chegando ao final de mais um culto. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o culto de hoje. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.